Boa tarde, começamos hoje mais uma aula de mercado de capitais. Os assuntos que estão na ficha 2, referentes ao dia 18 e 20 de outubro, serão assuntos sobre governança corporativa, fórmula de Graham, alguns indicadores de valor também, sobre desconto de fluxo de caixa, etc. Então, nós vamos começar imediatamente com dois comentários sobre teoria e valor, né? Então, eu vou fazer exatamente isso, né? Aqui, ó, temos uma apresentação aqui com dois assuntos simplesmente. Isso aqui é chamado de fórmula de Graham, que é também chamada de fórmula do valor intrínseco. Esse VI seria valor intrínseco. E aqui tem 22,5. Esse 22,5 vai ser referente a o valor 1,5 vezes o valor de 15, tá? E só para guardar esse número de onde vem esse 22,5, eu já vou mostrar logo em seguida de onde ele vem. LPA e VPA. Então, LPA é lucro por ação e VPA, valor patrimonial por ação. Então, o que seria esse lucro por ação aqui, tá? Que está aqui, colocado aqui. Olha, esse lucro por ação é muita coisa, né? Por exemplo, quando uma empresa ela tem um lucro, né? Você tem lá as receitas, tem as despesas e aí tem o lucro, você pega esse lucro e divide pelo número de ações, ele vai ser o lucro por ação, tá? Então, o lucro por ação é simplesmente o lucro dividido pelo número de ações. Lucro dividido pelo número de ações, barra número de ações. Ok? Entendido? Então, isso aí é o LPA. Pronto. E o que é o valor patrimonial? O valor patrimonial, você pega o ativo da empresa, diminui do passivo da empresa, né? Aí, geralmente, o que você tem? Você tem o patrimônio líquido. Você tem o patrimônio líquido, quando você tem o ativo menos o passivo. Todo mundo já fez essa piada na contabilidade. Ok, agora então o que você faz? Pega esse patrimônio líquido e divide pelo número de ações. Isso vai ser igual ao VPA, valor patrimonial por ações, certo? Então está explicado o que é o LPA vezes o VPA. Agora esse número 22,5, ele sai do nada, do mais absoluto nada, porque ele sai de uma regra de um cara chamado Benjamin Graham, né? E o Benjamin Graham é um cara famoso, né, autor do livro o Investidor Inteligente. Ele tinha algumas regras. Ele dizia: olha, eu pago por uma empresa no máximo 1,5 vezes o valor patrimonial por ação. Evidentemente que na vida dele ele pagou para algumas empresas mais do que isso, mas uma ideia de dizer assim, é o justo eu pagar 1,5 vezes o valor patrimonial por ação. E também 15 vezes o lucro por ação. Ao fazer isso, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o valor que ele paga 50% de ágio sobre o patrimônio da empresa e que ele paga 15 lucros para comprar uma empresa, que ele acha que esse é o preço justo. Tá legal? Para que serve essa fórmula para você, investidor de ação? Você facilmente encontra o LPA de uma empresa que você está interessado e você facilmente encontra o VPA de uma empresa que você está interessado. Se você multiplicar 22,5 vezes esses números e tirar a raiz quadrada, esse vai ser chamado de preço justo da ação,
ou o valor intrínseco da ação. Aí você compara, como é que está o valor da ação naquele momento? Ele está mais alto ou mais baixo do que esse preço que seria justo? Então, essa é a ideia, tá? É a ideia de encontrar um preço que seja justo. E eu vou procurar aqui agora um site, vários sites, tá? Que vão nos fornecer essas informações. Então, um desses sites que vai fornecer informação é o site Fundamentos aqui, Fundamentos em Vista Consciente. Já vou projetar aqui, tá? Projetando o site Fundamentos, eu vou pegar uma empresa, por exemplo, a empresa Banco do Brasil, BBAS3, tá? Ao pegar a BBAS3, exibir, eu tenho aqui o lucro por ação e o valor patrimonial por ação, bem aqui, ó. Aqueles dois números que nós precisamos ter sobre a empresa para descobrir o valor dele. Então, lembra como é a fórmula? A fórmula é 22,5 vezes o lucro por ação, que no caso é 5,55, vezes o valor patrimonial, que no caso é 47,27. Então, eu estou com uma calculadora aqui, tá? Para... Opa, que calculadora é essa? Estou com uma calculadora aqui e eu vou fazer essa conta. Então, 22,5 vezes 5,55 vezes 47,27 igual 5.902 e uns quebrados aí. Agora eu vou tirar a raiz quadrada disso e o número deu 76,82. 76,82. Então, esse seria o valor justo dessa ação. 7682. Atenção, 7682. Banco do Brasil. Pela fórmula de Graham. Vamos ver quanto é que foi o preço que ela fechou ontem? 30,63. Então, ela está menos da metade do preço da fórmula do Benjamin Graham. E qual é a interpretação? Que ela está barata. Vamos fazer só mais um aqui. Vale 3. Vale. Exibir. Então, no caso da Vale, vou fazer aqui a conta de novo, tá? Deixa eu zerar aqui. 22,5 vezes 17,75 vezes 40,61 e agora tirar a raiz quadrada. 127,35. Então, esse seria o valor intrínseco, o valor justo para pagar pela Vale. 127,35, segundo a fórmula do Benjamin Graham. Qual foi o valor que ela fechou ontem? R$ 79,00. Então, a Vale também está barata pela fórmula do Benjamin Graham. Essa é a leitura, né? Até que ponto você pode acreditar nessa fórmula como sendo uma coisa assim certeira, que você vai sempre lucrar se você seguir ela, tá? Esse é o ponto que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, né? Não há
método mágico, porque se fosse assim, né, você dizer, poxa, então por que que ninguém está comprando o Vale do Rio Doce, por que que ninguém está comprando o Banco do Brasil, se está barato pelo método de Graham? E o método de Graham é um dos métodos que você vai utilizar, é um dos métodos que você vai utilizar para fazer essa análise, né? Agora eu enrolei tudo aqui, mouse, microfone. Bom, então, quer dizer, puxa, se você quer comprar a empresa para guardar para o longo prazo, não é uma boa ter uma ideia de onde ela está, assim, do que seria um preço justo e razoável? Eu acho que é uma boa, tá? É uma boa. Não está no momento mais caro, está no momento mais barato, né? É. Isso é importante. Agora, e qual é o método mais adequado para a gente analisar quanto é que é o valor justo de uma ação? Então, nos livros, né, os que eu passei para vocês e tal, vai ser esse aqui é um método mais adequado, o modelo do fluxo de caixa descontado, tá? Onde o valor da empresa ele é um somatório dos fluxos de caixa esperados pela empresa, para ela ter fluxo de caixa esperado ao longo dos anos, né? Também tem outros modelos, o modelo só dos dividendos descontados, também dá. Então, o que que você teria? Você teria um fluxo de caixa 1, um fluxo de caixa 2, um fluxo de caixa 3, né? O fluxo de caixa livre, tá? E aí você pega e bota os fluxos de caixas livres, todos perfilados, e desconta eles. E aí você diz assim, puxa, mas qual a proposta? Bom, nessa proposta que está aqui, são 10 fluxos de caixa, portanto são 10 anos. Você desconta 10 anos dos fluxos de caixa livre, com aquela taxa de desconto, 1 mais I, né? Agora, qual é a 1 mais I que você vai usar? Qual é a taxa de juros que você vai usar? É a taxa de juros esperada para cada um desses anos. Quer dizer, a taxa de juros esperada para esse ano, você bota no fluxo de caixa esperado para esse ano. A taxa de juros esperada para esse ano e o ano seguinte, você faz a taxa de juros que vai descontar o fluxo de caixa 2. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o número que tivesse aqui no numerador fosse o número 10, né? Então, se o número 10 está no numerador, o que estaria no denominador? Aí, vamos imaginar que a taxa de juros do ano atual fosse 8 e a do ano seguinte fosse 9. Então, como esse aqui é o fluxo de caixa do ano seguinte, você tem que descontar até o ano atual. E aí você tem duas taxas de juros. Você tem a taxa de juros desse ano, atual, e a taxa de juros do ano seguinte. Então, é como se aqui embaixo fosse 1 mais 0,08, que dá 8%, que multiplica 1 mais 0,0, vamos supor, 7, se a taxa de juros esperada para o ano que vem fosse 7. Então, seria um produto de duas taxas de juros, a desse ano e a do ano seguinte, que seria a chamada taxa a termo, né, do ano seguinte. E por que isso? Porque as taxas de juros mudando ao longo do tempo, você tem que trazer os fluxos de caixa para hoje, levando em consideração essas mudanças ao longo do tempo que teremos, para que seja o retrato mais fiel das taxas de juros. E aqui tem uma proposta de descontar 10 anos, porque tem muitos modelos que descontam 10 anos, mas não necessariamente é obrigatório isso, tá? Eu vou explicar um padrão aqui, 10 anos de fluxo de caixa. Eu vejo aqui no Brasil muita gente fazer com 5 anos. Porque, de qualquer forma, a empresa ela tem mais do que 10 anos ou tem mais do que 5 anos. Então, existe um termo chamado perpetuidade,
né, que tem uma maneira, tem que estudar aí no nosso material como faz a perpetuidade, aqui está a fórmula, que é o fechamento. Então, se você fizer 5 anos, todo o resto vai ficar dentro da perpetuidade. Se você fizer 10 anos, todo o resto vai ficar dentro da perpetuidade. Então, quanto mais você explicita aqui os fluxos de caixa de todos os anos, menos fica dentro da perpetuidade. Agora, vamos dizer assim, sempre precisarei disso? Talvez não. Se você tiver um projeto por tempo limitado, por exemplo, uma concessão de serviço público, alguém tem uma empresa que tem 20 anos de concessão, você pode simplesmente descontar os 20 anos de fluxo de caixa esperados e não ter nenhuma perpetuidade, porque a empresa se encerraria em 20 anos, né? Já que é uma concessão. Então você desconta todos os 20 anos. Mas as empresas que não têm data para morrer, essas empresas, você vai ter que fazer isso, fazer o desconto de fluxo de caixa e encerrar tudo com uma perpetuidade. Esse é um modelo mais famoso para a gente precificar ações, tá? Então, eu queria dizer que isso é importantíssimo, que a gente compreenda, entenda isso, tá? Por que que eu digo que é importante? Porque você vai entender que uma empresa, ela tem o valor pelo aquele dinheiro que ela gera e que ela vai gerar no futuro. Mas, ao mesmo tempo, ela rivaliza com, por exemplo, a renda fixa e com o custo de oportunidade, com o custo alternativo, o uso alternativo do dinheiro. E é isso que é a taxa de juros. Então, quando você tem uma taxa de juros subindo, ela é inimiga natural do valor da ação. Se você não entender por que que ela é inimiga natural do valor da ação, porque ela é a remuneração da renda fixa, que é sem risco, e também porque ela é o custo de oportunidade do dinheiro, você vai entender matematicamente que ela estava no denominador. Então, se ela subir, o preço da ação cai, né? Mas como assim, né? Porque ela está descontando. Isso já tem essa natureza normal. Porém, quando você faz um estudo hoje, pelo fluxo de caixa, de quanto vale uma empresa, e vamos supor que o valor dê assim R$ 30, o valor da ação, né? Aí você tem o valor da ação como R$ 30. Quando é que a taxa de juros vai afetar o valor da sua ação? No denominador, que é na taxa de descontos, ela vai afetar toda vez que houver uma mudança na taxa esperada, porque lembra, quando alguém faz o uso, ele já está medindo taxas esperadas. Então, todo mundo espera uma taxa de juros para o ano que vem menor do que a que está hoje, tá? A Selic desse ano entra no relatório Focus, que tem essas previsões. Existe um relatório no Banco Central que tem essas previsões. Você vai encontrar lá, se não é 8,25, é 8,50 a previsão para terminar esse ano. Agora eu estou na dúvida, mas é um desses dois números que está no relatório Focus. Aí você diz assim, poxa, tudo bem, agora vamos imaginar que acontece alguma coisa, alguma zica, e aí a taxa de juros passa a ser esperada em 9. As ações vão cair. Por que que elas vão cair? Porque aquele valor que está precificado hoje no denominador é o valor que hoje o mercado está explicando lá no... Tá dizendo lá no relatório Focus. Então, se há uma mudança de expectativas no mercado, há uma mudança nos preços das ações. Toda vez que você tiver uma mudança nas expectativas dos juros, isso vai impactar o mercado de ações. Se for para mais alto, os juros, o mercado de ações cai. Se for para mais baixo, o mercado de ações sobe. E onde é que você vê isso? Você vê nessas projeções do mercado. Então, uma das coisas muito... pode encontrar no site da Ambima, ou então em publicações especializadas, uma coisa muito observada é a tal da curva de juros, que é exatamente o conjunto de previsões de taxas de juros de longo prazo que o mercado explicita nas negociações do mercado de juros, né? No mercado de juros. Por isso que é fundamental, mas fundamental, você entender essa relação umbilical entre juros e ações, e entre mudanças no mercado de juros e mudanças no mercado de ações. No DI, né?
e nos contratos de juros. Assim, se o juro de repente começa a subir, não era esperado, é o caos no mercado financeiro, entendeu? Caos. É uma bomba nuclear, assim. Ao mesmo tempo, quando ele começa a baixar e também não era esperado, isso faz o mercado bombar. Por causa do fato do mercado alternativo de renda fixa. Agora, isso no denominador. No denominador, o impacto é direto, porque o juro está no denominador, no modelo de fluxo de caixa. Mas algumas vezes isso também impacta o numerador. Imagina que você é uma empresa que vende muito a crédito e que, portanto, a taxa de juros prejudica isso, né? Então, esse é um ponto complicado, assim, né? Então, algumas empresas, elas vão fazer mais, vão ter mais impactos na taxa de juros do que outras. Então, esse ponto é importante, tá legal? Agora, vamos continuar então. No caso da, no caso das informações, né? Onde eu busco? Bom, curva de juros tem em vários lugares, softwares especializados e tal, mas você pode ter também uma aqui nesses nossos sites no Investing, um Cavalcante, eu acho, né? Os dados das empresas também, uma série de plataformas tem essas informações. Então isso daí não vai ser um problema, tá? Isso aí não vai ser um problema. O caso que a gente tem que ver agora com relação a, a nossa aula aqui, né, explícita especificamente, é que tanto a fórmula de Graham como o modelo de fluxo de caixa são modelos, não são verdade absoluta. Então, esse ponto, ele sempre tem que estar na mente de vocês, né? Você não pode se agarrar a uma metodologia e seguir fielmente ela. Nunca faça isso, tá? Tudo é probabilidade. Tudo é possibilidade. Nunca é certo, né? Então, isso é importante. No caso das outras questões que eu quero comentar ainda antes de entrar ali, né? Que ação é essa? É a ação ordinária ou é a ação preferencial, né? Então, isso é importante, né? É, E outras coisas que afetam os preços das empresas, além dos lucros, dos fluxos de caixa livre. Então, tem ali, como tópico da nossa disciplina, também assuntos como governança corporativa, né? Acho que não botei essa expressão também, guidance, né? Guidance. Mas essas coisas são importantes da gente entender. Valor, origens de valor no mercado. Então você tem valor tangível, valor intangível, valor percebido, valor intrínseco. A fórmula do Graham é valor intrínseco. E tem análises de múltiplos, que são dentro da análise fundamentalista para você fazer compras de ações. Como é que eu faço a valuation, por exemplo, da Bitcoin? Se agora eu mostrei ali duas valuations, digamos assim, uma valor intrínseco do Graham e um modelo mais clássico que existe, que é o modelo de desconto de fluxo de caixa. Essas duas aí. Uma não clássica, né? Uma anedótica até, que é a do Graham, e uma do desconto do fluxo de caixa. Ora, tecnicamente,
você pode chamar de científico o modelo de fluxo de caixa, porque a maioria dos analistas interpreta como uma ciência. Você não vai achar também que é científico, é, comparando, por exemplo, com o Graham, porque você vai dizer assim, da onde ele tirou que pagar 1,5 valor patrimonial é barato, é certo, e pagar 15 lucros é certo. Então, se você quiser, pesquise aí na internet filtros de Graham. Ele vai mostrar um monte de coisas que ele acha que seriam boas para serem seguidas como regras para você comprar as ações. Com base na experiência, na expertise, né? Então, argumento de autoridade, direto, né? Até ele é uma autoridade, né? O livro Investidor Inteligente fez o maior sucesso, ele já é falecido. Foi o guru do Warren Buffett, é sempre citado dessa maneira, né? Mas é justo você tomar essa decisão com base nisso? Não sei. Eu acho pouco científico. E, e digamos assim, Bitcoin, que eu perguntei, né? Qual é o valor patrimonial dela? Quais são os ativos, os passivos? É, qual é o lucro que ela gera, né? Além do ganho de capital. Então não dá para saber. Não dá para saber. Por isso que é difícil. Eu vou pegar aqui, só por curiosidade, já que eu citei, né? Eu vou pegar aqui uma página que tenha os filtros de Graham, tá? Só para colocar para vocês. Filtros de Graham, tá ali. Aqui tem 7 filtros de Graham. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se estão todos aqui, tá? Só porque eu vi aqui. Ah, então, olha aqui, ó. Tamanho da empresa, maior do que 100 milhões de dólares, né? De faturamento. Isso é para dizer, tem que ser uma empresa grande. Se for concessionária de serviços públicos, é o maior que 50 milhões de dólares. Condição financeira suficientemente forte, né? Então, quer dizer, liquidez maior do que 2. Endividamento de longo prazo menor ou igual ao capital de giro. Quando concessionário de serviços públicos, a dívida não deve exceder 2 vezes o capital social em valor contábil. Histórico de lucros positivos por pelo menos 10 anos. Crescimento de lucros maiores ou iguais a 1/3 nos últimos 10 anos. Dividendos ininterruptos por pelo menos 20 anos. Preço-lucro menor ou igual a 15. Atenção, esse aqui. Preço sobre lucro menor ou igual a 15. Preço sobre valor patrimonial menor ou igual a 5. Aquele 22,5 da fórmula de Graham que eu mostrei lá surge da multiplicação desse número aqui, 1,5, por esse número aqui, 15. Quer dizer, quando você mistura o índice de preço-lucro, né? Você está vendo ali o lucro por ação que você está tendo. O preço-lucro é o preço da ação sobre o lucro por ação. Então, dá para você fazer essa transformação muito, muito facilmente, e descobrir como que chega aquela fórmula da raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes preço por ação. É uma manipulação desse 6 com esse 7 aqui. Ó, tá aqui, ó, explicado. A manipulação do 22,5. Não tinha lido, tá? Então, fio- aí você pega e faz isso agora aqui, ó, tá? Por exemplo, mais tarde.
Aqui não tem exatamente lucro por ação, mas tem, quer dizer, tem lucro por ação. Aqui não tem exatamente o valor contábil, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó, mercados, ações, filtro de ações. Então, eu posso selecionar, por exemplo, uma empresa que tenha indicadores. Ó, índice de preço sobre valor contábil tangível, tá? Quer dizer, preço sobre valor patrimonial, assim, né? Dá para dizer que é isso aí. Aí o que eu quero? Eu quero que isso seja no máximo. Não, peraí. Vamos fazer outro aqui. Deixa eu jogar fora esse aqui. Preço-lucro. Tem que ser 15. No máximo, esse aqui. Então, vamos botar 0 e botar aqui 15. Pronto. 15. Por que ele voltou? Volta 0 aqui. Acho que não tem 0. Não tem 0. Mas então 15 no máximo. Então, olha aqui, ó. Todas essas empresas que vão passar aqui, elas são empresas que foram filtradas, ó, 247 resultados de empresas que têm o preço sobre o lucro menor do que 15. Tá? Então, isso é bom, isso é um filtro de Graham. Agora, fundamentalista ali, ó. O que que é faturamento? É a receita, né? Ele disse que queria uma empresa que fosse, no mínimo, igual a 500 milhões, igual a 100 milhões de dólares. Então, eu vou botar 550 milhões de reais, de mínimo, de receita, que aí a gente pega só empresas que tenham receitas de, no mínimo, 550 milhões de reais no filtro. Máximo tá ali 342 bilhões, né? Porque foi o número que veio ali. Mas eu botei aqui, eu terei 550 milhões porque eu botei 100 milhões de dólares, né? Isso aqui é dado por ano. Então agora, ó, 200 empresas passam pelo critério 1 e pelo critério 2. Então assim eu vou, né, filtrando. Por isso que a gente chama de filtros, né? Posso ir filtrando. Agora isso aqui não foi feito para filtrar o índice de Graham, tá? Mas olha, ali dizia que queria liquidez maior ou igual a 2, né? Então você pode ter também isso aí, né? É, maior ou igual a 2. Então, 2. Agora só 74 empresas passam por 3 filtros. Né? Então, depois que você peneirar tudo isso aqui, você tem a obrigação ainda de ver se faz sentido. Quer dizer, não é porque filtrou por causa do Graham, um argumento de autoridade qualquer, né? Que você tem agora a certeza de que está tudo tranquilo, está garantido, que você vai lucrar com a empresa. Não, né? Alguém quer saber alguma empresa aí se está barata pela fórmula do Graham? Quer uma sugestão de uma empresa qualquer? Ninguém quer sugerir? Uma para eu estudar?
Então, nós já vimos aqui, né, na gravação que tanto o Banco do Brasil quanto a Vale do Rio Doce, com folgas, estão baratos, né, pela fórmula do Graham. Agora, a minha pergunta é a seguinte: algo pode estar barato pela fórmula do Graham porque a gente pode estar a caminho da catástrofe, né? E esses filtros não permitem você avaliar a Bitcoin e nem sequer aquela metodologia que eu mostrei ali do fluxo de caixa descontado também não permitem avaliar Bitcoin. Mas agora você pergunta assim, por que ela está batendo o topo histórico agora? Por que você fala para as pessoas comprarem Bitcoin? Talvez não para botar todo o dinheiro agora no topo histórico, né? Todo topo merece ser testado e os fundos também, né? Então, a questão é a seguinte: eu não tenho dúvida de que daqui a alguns anos ela vai valer US$ 1 milhão. E agora ela está 66 milhões, 66 mil só. Então, quer dizer, eu digo, eu acho que ela vai se valorizar ainda umas 20 vezes, né? E até em pouco espaço de tempo. Mas baseado no quê? Baseado no fato de que só existem 18 milhões e 900 mil bitcoins mineradas. Onde eu vejo isso, né? Onde eu vejo isso? Janela. Nesse mesmo lugar que eu estava aqui, né? Eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu ver, aqui tá. É 21 milhões. Isso aqui tá errado, tá dizendo 21 milhões. Ah, mas o número que existe atualmente mineradas são 19 milhões, né? Então, tipo, daqui max. Então, se você observa ao longo da história, o preço agora tá 62.700. Tá meio estranho isso. Deixa eu dar um. Aham, 66 e pouco. Agora sim. Ó, range já chegou até 67 aqui, hein? Nossa senhora. Então, o que a gente tem, né? Diz assim, puxa, a gente tem historicamente, vou botar aqui max, né? A gente tem historicamente aqui embaixo o volume de negociação, é, nessas coisas escuras aqui, ó. Então você vê ali, ó, um volume de negociação quando ela foi criada lá atrás, tá? Antes disso aqui que ela foi criada, você vê que durante muitos anos, ó, até 2017, nem aparece o volume direito, porque é uma meia dúzia de coitados que estavam ali negociando, entusiasmados. Mas aqui você começa a ver um volume altíssimo, né, de negócios, de business. Mas ainda nem tem toda essa gente, né, negociando ainda. Então, o que que eu digo? Não entraram ainda muitos fundos de investimentos estrangeiros, fundos de pensão, não entraram nisso daqui. Mas se eu quiser transferir US$ 1 milhão daqui para o Chile por qualquer método, banco, Western Union, coisa parecida, vai ser muito difícil de eu fazer isso. Mas eu posso mandar através de carteiras, como essa carteira que tem aqui, ó, que tem uma raposinha aqui, essa carteira que eu tenho aqui, eu posso mandar bitcoins por aqui e ninguém sabe quem sou eu nessa raposinha aqui. Eu sou um número, quase como se fosse uma conta na Suíça, né? Eu poderia mandar bitcoins por ali para uma empresa como a OK, a letra O, a letra K, a letra E, a letra X, né? X, que acho que é uma exchange russa. Depois, através dela, pela rede Lightning, eu posso mandar pela Blue Wallet para um outro lugar, né? Enfim, posso fazer o que eu quiser e, através de criptomoedas, mandar dinheiro para fora do país por menos de R$ 1, quantidades milionárias, sem ninguém saber. Eu pergunto para você assim, sem detalhe, né? A questão é assim, se isso, para que finalidade é utilizado ou não, a questão é,
Isso tem valor? Isso é um produto que tem um valor? Essa possibilidade de eu mandar um dinheiro de um lugar para outro sem ninguém saber quem eu sou, pagando menos de R$ 1, né? E nenhum imposto, isso tem valor? Essa é a pergunta que tem que ser resolvida. Se você responder que essa pergunta com sim, então todos os métodos que são utilizados para fazer isso, qualquer um deles, pode ser Bitcoin, pode ser outra criptomoeda, outro tipo de certificado ou contrato, eles têm valor. Porque se tem interessado e tem demanda, tem valor. Tá certo? Isso é importante a gente entender o que é valor. Mas para outras finalidades diversas, né, que tem até jogos que estão remunerando, tem pessoas jogando jogos, se eu não me engano é o jogo AXS, Axis Infinity, AXS é o nome da moeda, né, mas é Axie Infinity, né, cuja moeda é a AXS. Tá pagando para as pessoas jogarem, a pessoa fica jogando e fica ganhando dinheiro, né. Vocês dizem, puxa, né? Tem vídeos no YouTube aí. É o business, é o mundo, né? E a questão um negócio que cresce assim, em termos de demanda e tal, tem valor, tá? Tem valor. E só faltam 2 milhões delas serem produzidas. Data aqui, ó, fornecimento total 21 milhões. E nós estamos com fornecimento circulante 18 milhões 849. E sabe, pouca gente entrou. A Tesla comprou meia dúzia de bilhões, um outro fundo lá, né? Não me lembro qual é o nome daquele fundo. Comprou mais um pouco, mais um ou outro player está jogando ETF no mercado aí. Quer dizer, todo mundo quase todas as bitcoins mineradas já estão no mercado. Faltam só 2 milhões, né? E não entrou ninguém ainda no mercado. Então, o preço vai ser astronômico, né? Quer dizer, se você imaginar que falta 90% do público-alvo entrar e só tem mais 2 milhões, então o preço vai ser astronômico. Agora, quando essa gente toda vai entrar no mercado, né? A marcha da entrada interfere nos preços e nas volatilidades. Então, por exemplo, quando você olha que nos últimos 40 dias ela subiu mais de 50%, né? Isto é meio rápido, né? Deduzir que todo mundo está entrando agora ou não tem um monte de especulação de curto prazo aí que daqui a pouco dá uma espumada, assim, né? E já assustam a galera que está entrando nesse momento da balada. Agora, se você tivesse, por exemplo, 10 mil para colocar em Bitcoin, eu colocaria só 1.000 agora, porque nós estamos no topo histórico, né? Então, eu não botaria tudo assim no topo histórico. Você se assusta com o que pode acontecer. Mas perceber valor é um negócio complexo, porque não é só fluxo de caixa atual. O fluxo de caixa já é projetar fluxo de caixa é uma miragem. A gente não sabe como vai ser o fluxo de caixa. Projetar taxa de juros também é uma miragem. Mas é o que tem aí, né? Se você for trabalhar no mercado, vai trabalhar numa empresa, você vai aprender a fazer isso e aquilo. Mas você não pode acreditar nessa enganação, assim. Tem uns ditados, né, que falam que não se lê as mãos entre ciganos, né? Quer dizer, um cigano não lê a mão do outro, ou não deixa o outro ler a sua mão, né? Por quê, né? Então, essa é a ideia. Nós, no mercado financeiro, nós podemos aí, entendeu? Os filtros de Graham, a fórmula do Graham, usar como uma curiosidade para saber os parâmetros, usar o modelo de fluxo de caixa descontado, mas a gente sabe que é um pouco magia projetar o futuro. É magia. E se você for observar, quando você vê aqui no gráfico do Crypto Bubbles, né? Esse monte de coisas aqui
tá? Será que tudo isso vai estar aí daqui a 2 meses ou 3 meses? Eu pegaria uma agulha e estouraria várias dessas bolhas, mas eu não sei qual vai estar por aí, tá? Não sei. Nas últimas 24 horas, essas aqui são as que mais subiram. Agora, quando você olha a capitalização de mercado nas últimas 24 horas, quem mais subiu foram as duas tradicionais, ó. Bitcoin, Ethereum. Já não fica de brincadeira o negócio, né? Agora, quando você olha quanto valor ganhou Bitcoin em um mês, né? Ah, tem que ser aqui, tem que mudar primeiro. Mês. Ok. Capitalização de mercado, mais volume, mês. Ah, capitalização de mercado. Ué, só tem volume 24 horas. Alguma coisa está acontecendo aqui que. Tô chato, né? Só vou dar tilt aqui justo na minha aula. Ah, não, eu tô vendo ali, ó. Tá lento o negócio. Tô com problemas de internet aqui. Bom, mas esse aqui foi o monstro, ganhou 200 bilhões de dólares, mais ou menos, tá? Então, esse ponto é importante, né? Quer dizer, tá entrando dinheiro aqui. Ah, aqui tem um resumo, ó. Bitcoin no dia 2,8%, na última hora tá caindo 1, na semana tá subindo 15, no mês tá subindo 50%, no ano tá subindo 455%. Ethereum, 1000% no ano. Binance Coin, 1.600% no ano. Essas aqui, ó, as 10 principais moedas, você vê valorizações acima de 1000% ao ano, coisas como 8.000% ao ano a Solana aqui, né? Agora você vê que, ó, na 12ª posição, isso aqui é DeFi, finanças descentralizadas, 13.000% no ano. E você sabe o que é esse 1000%? Bota uma vírgula aqui, ó, nos últimos dois números, né? Quando esse negócio fica aqui, e aí você diz assim, é o número de vezes que o dinheiro se multiplicaria. Então, 136 vezes. Então, aí você vai ver a quantidade de coisa que você pode perder o dinheiro. Botou R$ 1.000 ali, você compra um carrão em um ano, se você acerta 13.639%, com R$ 1.000 você compra um carrão automático SUV zerado, né? E se botasse 100, comprava o Argo, né? Dava para comprar o Argo. E esse mercado aqui, ele vai subir quanto ainda? Mas vai subir muitas vezes. Muitas vezes. Sobretudo as coisas que eu não mostrei ali, embora uma delas eu mostrei, a Terra, a Luna ali, ela faz parte do DeFi. O DeFi hoje, finanças descentralizadas, uma coisa que eu ensino na minha outra disciplina obrigatória, mercado de capitais. É como se fosse banco, você pode emprestar lá. PancakeSwap é um desses sites, tá? Pancake de pancake em inglês, swap. É muito difícil para uma pessoa que está iniciando já ir se aventurando lá, mas tem tutorial e tal. Se você quiser botar US$ 100 naqueles projetos malucos lá, tudo bem. Lá a chance de mortalidade daquelas coisas é bem maior, mas os lucros são altíssimos. Altíssimos. Porque tem pré-projeto, coisas que ainda não estão nas corretoras que são lançadas na PancakeSwap, né? E que é o mercado DeFi, de finanças descentralizadas. Então, une pessoas peer-to-peer,
que querem emprestar dinheiro uma para as outras, que querem tomar dinheiro emprestado, né? Participar de projetos ou coisa parecida. Então você tem que ter uma carteira. Aquela carteira que estava ali da Raposinha, minha é para negociar lá na PancakeSwap. Mas também tem a Uniswap. Então você bota ali, ninguém sabe quem é você, é um número, você bota lá um dinheiro em dólares. Botei US$ 100, botei em dois projetos, US$ 50 num, US$ 50 no outro. Um já virou mais de US$ 1.000, o outro não. O outro andou para trás, mas só nesse que virou mais de US$ 1.000 já pagou os meus 100 que eu botei. Então, essa questão é interessante, né? Você pega e faz. Você tem ali um universo sendo criado aí. E as pessoas são muito revoltadas porque elas não enxergam valor nisso. Olha, teve um aluno que eu estava comentando aí num grupinho que eu tenho, e o aluno estava dizendo assim: Oxa, eu estou jogando jogos NFTs e estou ganhando dinheiro por mês. Aí eu falei: Pô, quem mais está jogando? Aí o outro falou desse que está jogando na Axie Infinity lá e está ganhando dinheiro. Tá jogando jogo e ganhando dinheiro. Só isso. Pode jogar jogo no seu videogame aí e ganhar dinheiro. Jogos de NFT. Como é que funciona esse mercado? Vai lá entender, né? Agora eu digo assim, tá juntando gente que tá comprando e tá vendendo coisas, essa é a definição de mercado. Locus, onde compradores e vendedores fazem negócios. Se tem mercado, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu já falei, ó, eu tenho bichinhos de coleção aqui, né? Esse coleção aqui é o Tyrion Lannister, né? Então, aí você pega e diz assim, poxa, né? Quanto custa aquele R$ 100 e poucos? Qual a utilidade que tem? Nenhuma. É só um bichinho de coleção, né? Então, e tem quadros, tem gente que coleciona quadros, tem gente que joga videogame. Então, aceite que tem um mercado novo. Agora, aceite que, como tem um mercado novo, tem muita gente disputando no tapa que vai ser o próximo, sei lá o quê, né? Então, tem um monte de coisas que vai desaparecer. Então, o que você vai ter que fazer? Usar as teorias das finanças, as teorias de diversificação, por exemplo, né? Que você diversifica para você diminuir os riscos. Alguns desses sites, como aquele site que eu mostrei ali do Lagartinho, o CoinGecko, você tem até as correlações entre os ativos com a Bitcoin, justamente para saber se você está comprando coisas com correlações altas, elas andam junto com a Bitcoin. Coisas que têm correlações baixas, né? É, é, aí tem, ó, nesse caso aqui, não é esse coin. Tem o CoinGecko e o CoinMarketCap, tá? São dois sites bem legais. Esse aqui é o CoinGecko. Deixa eu ver se esse aqui fala da correlação do. Se não é esse aqui, o que tem a correlação é o CoinMarketCap. Mas os dois têm informações interessantes, ó. Então, por exemplo, olha a Bitcoin. Apesar de existir 1 milhão de coisas, ela é 45% do mercado, só ela, né? E você tem informações bem legais, né? Ó, classificação da capitalização de mercado, né? Número um. é, Deixa eu dar uma. Eu não tô transmitindo aqui, né? E nem ouvindo vocês, né? Mas eu tenho o chat aqui que tá, caso alguém tenha algum problema, pode escrever no chat. Deixa eu, deixa eu ver agora o que que eu ia mostrar para vocês. Hum, era esse detalhe aqui. É o Coin Market Cap. Então, o lagartinho que eu tava falando era aqui, o CoinGecko, né? Que tem uma série de informações aqui do Bitcoin, e o outro é esse aqui, que é o CoinMarketCap, né? Então você pode ver aqui nas criptomoedas, você vai ver aqui a Bitcoin, e aí tem essas informações, ó. Ranking do mercado né? Volume de capitalização, etc.
Ah, essa é aquela corretora que eu falei que tem uns jeitões aí de. Ah, cadê? Ainda vou encontrar para vocês, mas um desses dois sites ele fornece as correlações das criptomoedas entre elas. Bem interessante isso. Deixa eu ver se aparece se eu clicar na Ethereum aqui, que é a segunda. Ela tá com cara de ser no CoinMarketCap, no lagartinho ali no que tenha isso aqui. Moedas. Classificação por capitalização de mercado. Ethereum. Tem algum lugar aqui que tem isso. Não são informações diversas, né? Mas enfim, aqui o valor é obtido por coisas como liquidez, número de pessoas que estão transacionando, número de aqui, as comunidades que estão envolvidas no projeto. Eu adoro esse aqui, Reddit, para descobrir coisas sobre criptomoedas e investimentos assim meio fora do radar. Tem muita coisa no Reddit, né? É, e para compreender assim o mercado como um todo, né? O mercado que mais está crescendo é esse mercado aqui, ó, DeFi, né, de finanças descentralizadas. Agora você olha como que o DeFi é pequeno hoje. Ele é 5,2%, né? E dentro dele tem um ali que é o maior. Esse Terra que não é o planeta Terra, é o nome de um desses projetos, né? Mas eu vou colocar aqui Max para você ver o mercado como um todo, tá? Mercado de DeFi como um todo. Ele nasce quase como a Bitcoin. Bitcoin nasce para cá, 2009, 2010, tá? Mas você vê que até 2018, aqui, quer dizer, até aqui, ó, estava falando de milhões de dólares. Milhões de dólares para todos os projetos de DeFi que existiam, né? E agora você vai ver aqui, ó, 2020, 1,8 bilhões de dólares. Gente, quem entende de finanças, de mundo, sabe que isso é nada. Isso é uma coisa ridícula, essa quantidade de dinheiro. Ainda mais se você está falando assim, que é como se fosse todo um tipo de business, como se fosse assim, toda a produção de açúcar no mundo, né? Então, assim, todo o DeFi, todas as finanças descentralizadas do mundo, até 2020, ano passado, era coisa de 2 bilhões de dólares. Olha quanto está hoje, gente.
135 bilhões de dólares. São mais de 70 vezes em um ano que cresceu o mercado de DeFi. E aí eu digo para vocês o seguinte, tudo bem, quanto é que é isso assim, 135 bilhões de dólares no DeFi? Olha, entra aqui no mercado de criptomoedas, que ainda é considerado um mercado pequeno. A Bitcoin sozinha tem 1,2 trilhões de dólares. Ela é quase 10 vezes o mercado de DeFi. Sozinha, tá? Então, aqui dentro do mercado de DeFi, aqui você tem chance de, investindo em alguns desses projetos, caso eles deem certo, isso aqui se multiplicar 400 vezes, 500 vezes. Em quanto tempo? No tempo em que os senhores perdem as espinhas, 2, 3 anos. Eu estou entrando, tá legal? Tô botando dinheiro pequeno, 200, 300 reais num, 500 reais no outro. Esses primeiros 10 aqui, eu acho que tem uma chance grande de, sei lá, uns 3 ou 4 estarem por aí há alguns anos, né? Você até botar 1.000.000 em cada um deles, né? Quem tiver dinheiro assim sobrando. E multiplicar 400 vezes. Compra o seu AP, né? Lembrando que eu falei para vocês, nós estamos na crista do risco, mas é revolução tecnológica. De novo, meu velho e querido exemplo, o iPhone e o Steve Jobs, que é o cara que eu amo, né? Então, assim, chegou e falou: eu vou mostrar para vocês o futuro, o smartphone, que tem uma loja chamada iTunes, não era a loja de app ainda, onde você vai poder botar suas músicas, onde você vai poder botar algumas aplicações. E que isso? Aplicações dentro de um smartphone? A gente usa computador, não vai usar o smartphone para fazer não sei o que, nem tem mais computador. E aqui dentro tem banco, restaurante, todos os business que existem. O cara foi um gênio. A maior revolução da história, né? E tem 12, 13 anos de idade. É tipo uma revolução industrial. O DeFi tem um ano que ele multiplicou 75 vezes, apesar dele ter mais de 10 anos de história, como eu mostrei para vocês ali. Começou. Tá só no início. Com um monte de coisas que podem dar certo e um monte de coisas que derem errado. Quem ver isso e entender o que está acontecendo vai ganhar muito dinheiro e com pouco dinheiro. Agora, tem que entender que é tipo startup, que há alta mortalidade de projetos. Alguns vão sobrar, mas esses alguns vão sobrar vai ser sim, que nem o Google, a Apple, o Facebook, sabe? Feitos num quarto, numa garagem, num lugar e viraram monstros. Monstros que dominaram o mundo. Isso aí vai derrubar o mercado bancário internacional. Algumas dessas coisas aí. Algumas dessas coisas estão gigantes e que estão dando medo em governos, como a Binance, que está sendo bloqueada em vários lugares justamente por isso. Isso tudo não fazia parte da aula original, hein? A aula original era para falar da fórmula de Graham, falar dos filtros de Graham, falar um pouco de governança. Ficou faltando governança. Vou fazer isso na próxima aula. Mas eu falei de valor de uma maneira geral. E aí falei de valor que não é capturado facilmente pelos métodos que nós usamos para capturar o valor de uma empresa na bolsa de valores, como aqueles filtros de Graham, como a fórmula do Graham, como o modelo de fluxo de caixa, etc. Tá bom, pessoal? Espero que tenham sorte aí. Vocês viram que tinha um defeitinho aí na prova, né? Na prova, questão número 2, mas eu já consertei. Eu coloquei o gabarito errado, então agora já está certo, né? Então agora quem já fez a prova, a resposta já está corrigida corretamente ali. Quem ainda não fez nem vai saber que teve um dia o gabarito errado na questão número 2. Boa tarde.